Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, em seu capítulo 9. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 16. Convido todos a ficarem em pé para a leitura deste texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 9, versículo 16, o tema da mensagem dessa manhã é Olhai além. Lucas 9, 16, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta e pedimos, ó Deus, que só o Senhor fale aos corações presentes aqui nessa manhã, àqueles que acompanham pela internet e àqueles, ó Deus, que ouvirão depois, que todos nós possamos ser desafiados por ela em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. A popularidade de Jesus estava em alta. Jesus vinha fazendo sinais e isso foi arrebanhando grandes multidões ao redor dele. De repente, essa multidão estava com fome. E Jesus estava aqui querendo ensinar aos seus discípulos algo muito importante. Nós, como discípulos de Jesus, devemos absorver este aprendizado também. Nós devemos sempre olhar além. Nós devemos sempre olhar as coisas com os olhos da nossa fé. E quando nós pensamos na obra missionária, nós devemos sempre aplicar este princípio. Nós, quando olhamos para uma pessoa, nós devemos olhar um objeto do amor de Cristo. Quando nós olhamos os campos missionários, nós devemos olhar campos prontos para a ceifa. Nós sempre temos que olhar além. Nós sempre temos que aplicar os olhos da fé para tudo que é do Senhor. O dia estava acabando. Os discípulos expressam uma preocupação sobre a alimentação daquele povo. E o texto de João, capítulo 6, vai dizer que Jesus vai aplicar um teste aos seus discípulos. E Jesus pergunta: onde é que vamos comprar pão? Há uma preocupação e Filipe vai dizer o seguinte: olha, nem 200 dinheiros, nem 200 dias de trabalho resolveriam a situação. Só que o Senhor estava fazendo essa pergunta para Filipe para o testar. De repente chega André e ele diz o seguinte: olha, um menino deixou aqui 5 pães e 2 peixes. Se ele para aqui, é uma bênção. Mas aí ele diz: o que é isso para muitos? Nós devemos olhar além. 5 pães e 2 peixes, dentro da perspectiva humana, poderia não ser nada, mas nas mãos de Jesus. André fala aquela frase a mais. E quantas vezes nós crentes não falamos sempre uma frasezinha a mais e desnecessária, não é mesmo? Jesus pega os cestos, 12 cestos, e entrega para os seus discípulos. E diz: agora vão lá. O texto que li. 12 cestos são trazidos de volta. E nós temos muitas lições para tirarmos deste milagre de Jesus. O primeiro, no versículo 12 do capítulo 9 de Lucas. O dia estava acabando. Nós hoje estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Nós não temos tempo. Nós já conseguimos ver o sol se pondo. O mundo nunca esteve vivendo em tanto pecado, em tanta frieza. O mundo nunca esteve tão em falta de amor. E Jesus já nos tinha avisado: vai chegar a hora em que o tempo do trabalho cessará. Nós, porém, precisamos estar atentos a isso.
O dia está acabando e as pessoas estão famintas da graça do Senhor. As pessoas estão famintas do amor do Senhor. E quem é que vai levar isso? Quem é que vai levar este alimento às pessoas? A noite vem e os sinais se mostram cada vez mais. Nós estamos felizes, porque sabemos que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Mas nós devemos olhar além disso. Nós vamos subir, mas e as pessoas que vão ficar? E o nosso parente que vai ficar? E o nosso amigo que vai ficar? A noite está chegando. O tempo de se levantar para o trabalho é agora. Os discípulos estão preocupados aqui com o dia anoitecendo. Nós devemos ter a mesma preocupação, mas não sobre um dia comum, mas sobre um tempo que está chegando ao fim. A noite está chegando. Mas há uma segunda lição, e essa é muito preciosa. O menino entregou 5 pães e 2 peixes. O menino que sequer a Bíblia cita o seu nome. Mas eu não acredito, honestamente, que André olhou esses 5 pães e 2 peixes e disse assim: dá isso aqui, moleque. Não acredito nisso. Eu vejo o menino, de repente, ouvindo a conversa. E o menino, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E entrega para o discípulo de Jesus esses 5 pães e 2 peixes. Para André, era pouca coisa. Mas para Cristo, o pouco nunca é pouco. E isso nos traz uma lição importante, porque tem muito crente achando que não é capaz. Tem muito crente achando que, de repente, por não saber falar com tanta desenvoltura, ou, de repente, por não ter intrepidez, enfim, acha que não é capaz. De repente, aquilo que ele sabe fazer é algo simples do ponto de vista humano, mas é importante nós salientarmos que nas mãos de Jesus tudo pode ser multiplicado. Tudo. Vou contar aqui uma história. Há um tempo atrás, não sei precisar quanto tempo atrás, uma senhora escreveu no chat do YouTube: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Essa senhora mandou uma mensagem no WhatsApp da igreja, dizendo assim: olha, eu tenho interesse na minha salvação. Nós entramos em contato com essa senhora, pastor Ebenezer e eu fomos até lá, e ela confirmou a decisão ao lado de Jesus. Sua família inteira está aqui hoje. Eu estou falando da Cláudia, do Paulo e do Pietro. Louvado seja Deus. De repente, aqueles que estão lá na transmissão, que não aparecem, ninguém vê, ninguém de repente sabe quem são eles. Mas olha o trabalho deles gerando frutos para a glória do Senhor. Por isso que nas mãos do Senhor, aquilo que as pessoas acham pouco, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000, isso não é nada. Mas aos olhos de Jesus e para Jesus, tudo pode ser multiplicado. Então, em nome dele mesmo, vamos nos levantar com tudo o que temos. De repente, não é muita coisa para as pessoas, mas é tudo o que Cristo precisa para fazer uma obra preciosa na sua vida. É tudo o que Cristo precisa para fazer uma obra através da sua vida. É tudo o que ele precisa. E aquele menino entregou 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez uma obra profunda. Ah, pastor, mas eu só sei varrer. Faça isso. E o Senhor vai multiplicar e de alguma forma esse seu trabalho vai anunciar ele aos perdidos. Mas eu só sei orar. Só ore. Porque os nossos irmãos que estão nos campos precisam de oração para continuar pregando. Nós aqui precisamos de oração para continuar pregando. Nós precisamos. Entregue de coração. Entregue de coração e espere. E espere, mas tem que entregar de coração. Entregue de coração e espere para ver o que Deus vai fazer. Toda a nossa capacidade vem do Senhor, então toda a nossa capacidade deve ser devolvida ao Senhor.
quando for entregar, não olhe para ninguém. Olhe só para Jesus. Porque se nós olharmos para os seres humanos, para os homens, e olha só quem é que está falando aqui, que é pouca coisa, um dos apóstolos. Um dos apóstolos. Nós podemos errar. De repente chega alguém querendo trabalhar, aí a gente fala assim, esse aí não vai dar em nada. Mas mesmo se um de nós falarmos isso para você, olhe para Jesus. Em nome de Jesus nós não vamos falar. Mas podemos errar. Podemos errar. Olha o apóstolo André aqui errando gravemente sobre aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Olhe para Jesus. O que nos leva a uma lição aqui, a próxima lição, a terceira, importantíssima. Porque Jesus, no versículo que lemos, Jesus pega o cesto e dá aos discípulos. Esses cestos apareceram, eu fiquei tentando encontrar ali algum indício de quem tinha entregado, ou se de repente Jesus tinha multiplicado os cestos também, não sei o que aconteceu, mas apareceram 12 cestos. O Senhor entrega para os discípulos e diz assim, agora vão para a multidão. Quantos tínhamos ali no mínimo? 5.000. 12 cestos. Qual seria o tamanho desses cestos? Não é possível. Teria que ser de um tamanho que os apóstolos conseguissem carregar. Não é? Então isso aqui, e eu fiquei lendo e pensando e dando glórias a Deus, num detalhe aqui importante. Quanto mais os discípulos iam andando, mais o Senhor multiplicava. Os irmãos conseguem entender isso? Os discípulos iam andando e o Senhor ia multiplicando. E eu peguei uma aplicação muito importante sobre isso. Quanto mais eu faço a obra do Senhor, mais de Deus eu vou ter na minha vida. Mais do poder de Deus eu vou ver multiplicar. O Senhor Jesus dá graça e Ele começa a exercer o seu poder. Só que quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais do poder de Deus a gente vê. Não é assim? Quanto mais vamos e falamos de Jesus para as pessoas, mais nós vamos ter de Jesus para falar. Quanto mais amor nós compartilhamos com as pessoas, mais amor de Jesus nós vamos ter. Porque o poder de Deus é eterno e por ser eterno, Ele nunca vai parar de multiplicar. Mas nós precisamos pegar o nosso cesto e ir. Nós precisamos estar com os nossos cestos, cada um tem o seu, e ir para ver o poder de Deus sendo multiplicado. A cada evangelismo, o poder de Deus está se multiplicando. Cada vez que você investe na promessa da fé, o poder de Deus estará sendo multiplicado através da sua vida. E como preguei quarta-feira aqui lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, há uma conta. E quanto mais você investe, mais fruto de Deus você tem. Por isso que nós devemos pegar o cesto para vermos os milagres do Senhor acontecendo. E quando eu digo milagres aqui, eu não estou dizendo da cura de um morto, porque isso para o Senhor é algo simples. Só que todos os que ressuscitaram ao longo da história, exceto Jesus, morreram de novo. O eterno milagre, o verdadeiro milagre é ver alguém que caminhava para o inferno, tomar uma decisão ao lado de Jesus e agora caminhar para o céu, porque isso não acaba. Isso jamais vai findar. Aquele que confessa Jesus como Senhor de sua vida tem o direito de morar no céu de Deus para sempre e recebe do próprio Cristo a vida eterna. Então não há diabo que roube isso, não há pecado que roube isso, porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. E é pelo poder de Deus que somos salvos. E se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor, saiba, a sua vida só vai ter solução com Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele e deixe que Ele vai fazer o resto. Quanto mais os discípulos distribuíam,
mais o Senhor operava milagre. Quanto mais os discípulos serviam ao Senhor, matando a fome daquele povo, mais Jesus operava. Quanto mais nos envolvermos, mais o Senhor operará através da nossa vida. Então Jesus está com os cestos aqui. Quem é que vai pegar o seu cesto e ir? Quem é? Porque tem muita gente que não vê o poder de Deus por uma razão: não está fazendo nada para isso. Não pegou o cesto, pegou o talento e enterrou. Mas o Senhor nos chama hoje para pegarmos o nosso cesto e irmos a uma multidão que está faminta. Não de um alimento físico, mas do alimento espiritual. Você pode dizer, não pode? O Senhor é meu pastor? Você pode dizer isso, você crente. Mas o perdido pode? O perdido pode? Você pode dizer, tendo sido, pois, justificado pela fé, e eu sou justificado, eu tenho paz com Deus, o perdido pode? Agora, quem é que vai avisá-lo? Eles estão famintos, e é só Jesus que pode saciar a fome deles. Mas há ainda uma última lição. Como o pastor Ebenezer fala, e eu amo essa frase, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eles saíram para distribuir, não saíram? Saíram. Todo mundo comeu até se fartar, não foi? Todo mundo comeu. Tem uns que comem mais, outros que comem menos, mas todo mundo comeu o que quis. Vamos recolher aí os cestos. Quantos cestos sobraram? 1 para cada um. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando nós saímos, nós não voltamos vazios, nós voltamos cheios. Com os nossos cestos cheios. Faça isso, experimente. Experimente se colocar nessa posição de pegar o cesto e ir. Peça a Deus oportunidades para que você transmita a essas pessoas o alimento espiritual que muda vidas. Você vai voltar cheio, não é, Bruna? Quando você fala de Jesus, você volta cheio. Cheio. E o que nos importa mais do que nos envolvermos com as coisas de Deus? Do que nos importa mais? Nunca vai faltar nada para você e para mim vindo da parte de Deus quando estamos envolvidos no trabalho do Senhor. Nunca. Irmãos, vamos suar a camisa. Vamos no meio dessa multidão faminta. Mesmo que essa multidão rejeite. Mas a nossa obrigação é ir. Essa multidão aqui, que foi alimentada, logo depois, diante de um discurso de Jesus, quando ele fala, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai herdar o reino de Deus, grande parte desse povo que viu este milagre foi embora. Foi embora. Mas aqueles que tinham experimentado o poder de Deus na distribuição ficaram. E quando Jesus diz assim, vocês também não querem ir embora? No final do capítulo 6, vocês também não querem ir embora? Aí Pedro vai dizer assim, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E o que isso nos ensina? Que aquele que experimenta o poder de Deus em sua vida, nunca duvida de quem Jesus é. O Senhor deu uma lição preciosa ali para os discípulos, e essa multiplicação de pães e peixes foi um ensinamento precioso de Jesus para os apóstolos, para os discípulos e para nós também. Vamos pegar o nosso cesto, vamos olhar além e vamos distribuir o alimento que o Senhor tão bondosamente se constituiu naquela cruz. Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse
que Ele é a solução, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. A obra é de Jesus, a graça é de Jesus, o sangue é de Jesus, a salvação é oferecida por Jesus. O que nós precisamos fazer então? Pegar o cesto e ir, e deixemos que o poder será de Cristo multiplicado a cada ação do seu povo. Então é isso, irmãos. Peguemos o cesto, olhemos além e vamos para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Glória a Deus, amém? Nós estamos em missão, irmãos. Todos nós somos missionários, todos nós estamos em missão. E a Bíblia diz que nós não podemos nos embaraçar com questões desta vida. Essas coisas não podem ser embaraços, mas elas devem ser um meio para alcançar a nossa missão, porque nós estamos em missão. Então, será que Deus falou com você? Será que há alguma coisa aí no seu coração impedindo que você leve o alimento aos famintos, aos que precisam de Jesus Cristo? Vamos ficar em pé? Se em alguma área, em algum momento dessa mensagem, Deus falou com você, eu e o pastor Carlos Júnior vamos estar aqui à frente. Você pode sair do seu lugar, porque eu quero orar por você.